Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E aí, felicidade Vascaíno? No G4, hein? Pelo menos de forma provisória, vamos repercutir muito aí a situação do jogo de ontem contra o Vila Nova. Após o jogo, o Lisca chutou o balde. Muita polêmica mais uma vez com relação à situação aí da arbitragem. A Rede Globo vazou os áudios aí do árbitro da partida, vai pegar gancho, vai pegar geladeira, desrespeitou o Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre a situação de reforços e ontem o seu Jorge Salgado perdeu aí na justiça uma decisão aí adversa para os golpistas, perfeito? A gente vai explicar aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre esses assuntos, a gente faz um lembrete aqui, porque as categorias de base do Vasco estão jogando nesse momento. O Sub-20 está enfrentando o Macaé pela Taça Guanabara. Força aí para a garotada da colina. Com relação ao jogo de ontem, o Vasco da Gama venceu a equipe do Vila Nova por 1-0. Gol do Léo Jabá, um gol espírita, um gol sem querer. O técnico Lisca pelo menos conseguiu a sua segunda vitória e colocou o Vasco da Gama aí no G4. Mas com relação ao jogo, minha nossa, foi um jogo deprimente. Esse gramado de São Januário, a iluminação também não está ajudando. Isso precisa ser revisto. O Vasco apresentou os mesmos problemas defensivos de outrora. Pelo menos aí nas bolas aéreas, o Lisca ainda não conseguiu consertar esse problema defensivo. E a defesa do Vasco ali pelo lado direito ali, com Léo Matos e com Miranda ontem, nossa senhora, Castan também não foi bem. Mas pelo menos é o seguinte, a gente está vendo aí o Rômulo voltando aos poucos, o Juninho apresentando um bom futebol e vamos combinar aqui, não dá mais para Marquinhos Gabriel, não dá. Marquinhos Gabriel e Sarrafiori ontem não jogaram literalmente nada e desapontaram o torcedor vascaíno. E como o Germancano faz falta nessa equipe do Vasco. A novidade é que o Vasco se reapresenta hoje, perfeito. O Lucão e o Ricardo Graça voltam aí da seleção olímpica. Inclusive o Ricardo Graça será o titular do Vasco da Gama no jogo de sexta-feira. Pois é, o Vasco volta a campo na sexta-feira às 21h30 para poder enfrentar aí a equipe do Remo lá no Pará, perfeito? Assim como o Castan não terá condições de jogo, o Léo Matos e também o Marquinhos Gabriel desfalcarão aí o Vasco da Gama. Porém, o Vasco vai contar com o retorno aí de dois jogadores importantes, que é o Bruno Gomes, que disputa uma vaga ali no meio-campo, e o Germancano, que é o nosso artilheiro. Meus amigos, após a partida de ontem, o Lisca não ficou contente com o futebol apresentado. Ele falou que só valeu mesmo pelos 3 pontos e ele soltou o verbo com relação à arbitragem. Falou que a arbitragem entrou em campo para poder perseguir o Vasco da Gama. A Rede Globo vazou os áudios aí desse árbitro. É inadmissível ele falar para os atletas que os atletas estão acostumados com árbitro de Série B. Faltou ética a esse árbitro junto aos colegas dele, assim como faltou ética também com os jogadores. E o Vasco tinha que responder à altura. Isso aqui é Vasco, o Vasco não está acostumado com Série B. Desrespeitoso esse cara aí. E a própria Rede Globo
soltou o verbo, o Sandro Berahit, comentarista de arbitragem, aí esculachando. E assim como o comentarista de arbitragem fez, o nosso técnico Lisca soltou o verbo. Pelo menos o Lisca tem representatividade. E é isso que está faltando aí ao Vasco da Gama. O árbitro, ele não pode achar que está acima do bem e do mal, certo? Vai pegar uma geladeira aí. O Gaciba já deu uma declaração e depois não adianta vir pedir perdão de joelho não, Gaciba. Tá errado, os árbitros aí estão prejudicando o Vasco da Gama. Com relação à situação aí de reforços, a gente aguarda, daqui a pouco a janela vai fechar, o pássaro tem que se mexer. O time do Vasco aí é regular, muito regular mesmo. O Vasco conseguiu entrar aí no G4 porque as outras equipes são fraquíssimas. O Vasco tinha obrigação de estar na primeira colocação, porque essa Série B é uma Série B aí muito pobre, perfeito? Bom, com relação à justiça aí, ontem a gente viu o Jorge Salgado sofrendo um revés. Sim, o Jorge Salgado e os conselheiros que o apoiam. A gente sabe aí que o Conselho Deliberativo afastou o Roberto Monteiro e o Edmilson Valentim do quadro social do Vasco. E ontem essa decisão ela foi suspensa. O Roberto Monteiro, através de um mandato de segurança, conseguiu aí reverter essa situação. A decisão foi dada pelo juiz da 43ª Vara Civil do Estado do Rio de Janeiro e o juiz alegou na sua decisão abuso de poder e perseguição política a desafetos. É uma vergonha o que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Vale a pena a gente ressaltar, porque eles dizem que o TJ é território deles. Muitas pessoas alegam aí que verdadeiramente a Justiça do Rio de Janeiro está comprada. E eles sofreram um baque e um baque forte. Porque o Roberto Monteiro, como conselheiro do Vasco da Gama, ele simplesmente não vai deixar barato essas atrocidades que estão sendo feitas diariamente lá no clube. Vai ser um opositor. Com relação a essa situação aí do Leven, né? Obviamente que isso pode trazer uma situação positiva lá para a ação dos Templários. Perfeito? Quem sabe aí com um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dando uma decisão favorável contra esses caras aí que estão aí, quem sabe isso aí não ajuda a acelerar esse processo o mais rápido possível. Certo mesmo que essa situação do Ministério Público Federal aí com relação às ações trabalhistas no Vasco e essa delação premiada em cima do Humberto Martins, aí presidente do STJ, vai fazer com que essa situação se resolva de forma positiva sim. Porque um inquérito foi aberto aqui no Rio de Janeiro sobre venda de sentença e compra de acórdão. Aguardem e confiem. Bom, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai